Saúdo a vocês, meus amigos, começando pelo nosso argentino Martín Rappetti. Bom dia, amigo. Buenos días, Ale, para toda la audiencia de Conexión Rural y el amigo Néstor también, muy buenos días. Bom dia, doutor Nestor. Bom dia, Alex. Bom dia aos ouvintes da Conexão, ouvintes da Rádio Acústica. É um prazer estar aí com o amigo Martín Rappetti, que é um amigo de 2 décadas, nós aí rodando pela América do Sul, no interesse da agricultura, e agora num momento difícil, como que está passando os nossos colegas argentinos, porque o campo, a atividade agrícola é a mesma em qualquer lugar, os nossos filhos e nós temos os mesmos sentimentos, e agora vamos fazer tudo o que pudermos aí para repassarmos essa experiência complicada que tivemos aqui em relação à reforma agrária, e que nossos irmãos argentinos agora estão lá muito pressionados por esse tema. Doutor Nestor, eu estava me lembrando agora de manhã e lembrando dessas relações, né, Brasil e Argentina. Nenhum país é ilha, nem Brasil, nem Argentina. Somos altamente dependentes um do outro, e aqui eu faço a menção ao trigo, por exemplo. Imagina se não fosse o trigo argentino, nós teríamos que importar trigo talvez da Rússia, dos países da antiga União Soviética, que são produtores de trigo. Imagina que preço isso viria. Então, o que eu quero dizer é que há uma dependência muito grande. E sim, os problemas que há na Argentina são nossos também, e vice-versa. Claro que não com a mesma localização, com a mesma intensidade, mas são problemas sim comuns. E eu convidei o nosso Rappetti hoje para falar sobre essa situação da Argentina desde que Alberto Fernandes tomou conta do poder. E eu gostaria que o senhor narrasse para nós, Martín, esta questão aí do caso Echeverri, que me parece que é emblemático que aconteceu essa semana, aliás, um tanto quanto inusitado. Só para os nossos ouvintes entenderem, nós temos a família Echeverri, cujo um dos varões, ou um dos irmãos, foi secretário de Estado do ex-presidente Maurício Macri, e essa família tem propriedade em Entre Rios, e essa família teve a sua propriedade invadida, inclusive incentivada por uma das irmãs dessa família. Como é que aconteceu isso aí e qual foi a repercussão que teve tudo isso aí, Martín? Sí, paso a relatar un poco cómo es la historia de esta circunstancia. Acá se mezcla dos cosas: un problema familiar, donde la hermana se asocia y le dona o le regala a esta asociación de intrusos, liderada por Grabois, que es un dirigente, sindical, de las tierras y de los pobres o demás, que es de profesión abogado y que tiene una vinculación muy cercana al Papa. Esto toman el campo Las Margaritas, que es de una sociedad anónima, se llama Campo Nuevo, y está entre La Paz, que es la capital de Entre Ríos, Paraná y La Paz, un campo de casi 2.000 hectáreas. Se toman esta mujer, o sea, la hermana, y los alrededor de 40 intrusos hace más de 14 días. Y bueno, y se arma una discusión internamente porque reclaman parte de lo que es la sucesión lo que tenemos en cuenta aquí, independientemente de la circunstancia, es que es una sociedad anónima, de las cuales vive la madre, que tiene el 50%, y cada hermano tiene el 12,5%. En el supuesto caso que esta mujer le tocase el 12,5%, es de algo indiviso, son acciones. Después lo explicará Néstor perfectamente. Y ahí aparece la circunstancia. Primariamente, la justicia o el juez, que coincide que es un juez subrogante y que a su vez también no es del rubro civil ni comercial, es solamente un juez de la familia,
el primer fallo que hace es que no son intrusos porque no hay rotura de alambres, de candado, y sino que entraron pacíficamente. Bueno, primera circunstancia creo errónea o equivocada. A partir de ahí, nuestras entidades, nosotros como CRA, FARED y demás, llegamos hasta el campo, y la familia Echeverre, de los cuales los 3 hermanos y su madre, son todos abogados, nos pidiéramos que esperásemos el fallo de la justicia. Bueno, se siguieron presentando cosas o demás. Acá, digamos que tuvo una infeliz participación o haciéndose el distraído gobierno nacional, gobierno provincial y parte de la justicia también, porque han sido tolerantes. Lo que nosotros decíamos, que si hay un problema, está bien, que lo mire la justicia, pero que todo el mundo, como dijimos nosotros, o vamos todos adentro o todos afuera. Y eventualmente no tendrían que haber ingresado al campo o eventualmente a lo sumo la hermana. Sabemos también que, bueno, esto pasó después, se inhibió el juez y se siguió esta causa. Nosotros tratamos de no invadir tampoco por pedido de la familia, y lo que hicimos fue esperar el fallo. Esto pasó al Superior Tribunal en Paraná, y la jueza hace 2 días falló a favor de la familia Echeverre, diciéndole que la hermana y todos los demás intrusos tenían que desocupar inmediatamente y pacíficamente el campo. Eso fue alrededor de las 10 de la mañana, recién lo hicieron a las 7:19 horas, y la hermana no quiso salir y quedó acompañada con un resto de mujeres. Bueno, la tuvo que sacar la policía, fue detenida y ahí fue desocupada. Digamos que esta gente también empezó a trabajar la tierra, porque ellos dicen que nos van a enseñar a nosotros los entrerrianos a trabajar la tierra. Hicieron unas quintas, una huerta agroecológica, de las cuales le hicieron el guardapatio y demás en un terreno que todavía no se sabe de quién es, pero supongamos que es de la sociedad anónima. Y bueno, la verdad que por ahora eso se solucionó, desocuparon el campo, habían usurpado la casa, rompieron un montón de cosas, ahora están evaluando eso. Y para nosotros la preocupación es todo este tipo que se agrava de cosas que atentan contra la seguridad jurídica, y también hay un problema fuertemente de ideología y no se está respetando la Constitución. O nome da senhora essa presa, Dolores, que foi detida por desobediência, diz que só sairia de lá morta, né, da fazenda Casanueva. Essa decisão que se referiu ao Martin foi tomado por uma juíza, até eu tinha o nome dela aqui, uma juíza de La Paz, né, que é a localidade lá, né, Martin, e acabou então dando a reintegração de posse. Doutor Nestor, a gente aqui na América do Sul, na América Latina de um modo geral, em se tratando de democracia, em se tratando de Constituição, a gente dá 2 passos para frente, retorna um, dá mais um para trás, vai um para frente, é um negócio impressionante, né, amigo? Antes, Martin, tem uma sugerência. Haga uma visita a esse juiz que deu esse falo, que disse que entraram pacificamente, vão à casa do juiz e se pongam dentro de sua casa para ver qual é a sua reação. E a juíza... Eu estava dizendo, viu, o seguinte, o juiz disse que... Un fallo fuera de lugar y aparentemente se recibió faltándole muchas materias. Aí eles entram dentro da propriedade, fazem de tudo, né? Não querem nem saber, né? Não, tu sabes, ô Martim, que essas invasões, elas são concatenadas, é como faziam conosco aqui. Sempre as invasões eram um caso em que a propriedade rural tinha alguma questão judicial, algum desentendimento entre proprietários. Veja que lá isso segue o mesmo padrão, isso é uma cooperação internacional para que isso ganhe corpo.
Agora, achei muito importante para a Argentina, e o Martín Rappetti é uma espécie de embaixador do ruralismo em toda a América Latina, não é? Que eles tivessem tido uma reação pronta, uma reação, vamos dizer assim, enérgica, para não deixar essa situação se criar áreas invadidas sem que haja reintegração por parte do proprietário. Então, acho que isso foi muito importante. Eu lamento essa situação da Argentina, porque ela tem um outro componente. Quando o Brasil aqui tentou fazer a reforma agrária e começaram as invasões, havia uma certa normalidade, uma certa prosperidade econômica. Nos nossos irmãos aí no país vizinho, se mistura essas demandas sociais para ocultar a incompetência governamental. Então eles procuram trazer para o campo a culpa pela incompetência desses governos populistas e criam um caldo de cultura para criar todo esse tipo de demanda e para dar força aos invasores, ao Grabois, que é um militante, um profissional da anarquia, não é? Então, cada país tem um modus operandi. Agora, tu disseste bem, Alex, é lamentável que a gente não consiga, na América Latina, com os nossos países irmãos, avançar, ter coisas novas, ter prosperidade, né? É sempre uma agenda negativa, uma agenda pesada, mas reitero que nesse caso das invasões de terra, nós estamos muito solidários com nossos amigos argentinos, com amigos da agricultura, amigos de atividade econômica e dispostos a, evidentemente, eles é que vão demandar, a ajudá-los com as experiências nefastas que tivemos aqui, mas ao final e cabo conseguimos vencer e eles também vão vencer essa etapa, porque esses governos populistas passam e o agro fica sempre desfilando a sua competência, o seu trabalho, o seu suor, não é? Vencerá o campo sem sombra de dúvida. Martim, a gente colocou o exemplo da família Echeverri, mas ele serve apenas como um emblema de uma situação que vem. O senhor falou aí, e o doutor também, no Grabois, se trata de Juan Grabois, ele é um advogado, ele é um líder sindical, ele é vamos dizer assim, uma imitação do Che Guevara moderno, tá? E aí o que ele pretende fazer? Ele pretende fazer esse projeto Artigas. O Stedley argentino, né? Ou Rainha, enfim. Mas ele tem também a bênção do próprio Papa. Inclusive a própria questão religiosa também é um outro componente que se soma a esa polémica, ¿no, Martín? Sí, cierto, sí, acá bien lo decía Néstor, acá hay un componente ideológico, acá hay un vestigio, digamos, de la vieja época y alimentado por el Foro de San Pablo, donde la izquierda quiere volver a resurgir de mala forma porque ya con la experiencia de la tierra esta gente no sabe trabajar e independientemente que el derecho a la tierra y a la propiedad hay que respetar lo que dice la Constitución, existen alternativas para toda esta gente si quiere trabajar, pero tiene que estar preparada y tiene que haber un respeto mínimo más. En este caso, donde se llama una agrupación Artigas para tratar de trabajar sobre productos sin agrotóxicos, como le llaman, y demás, en una zona equivocada, porque le hicieron bajo los eucaliptos y nos dijeron que nos iban a enseñar a los entrerrianos a trabajar y a puntear con la pala ancha. No sabía que con la pala de ancha se puntea, me parece que se puntea con una pala de punta, pero no importa. Este problema de Grabois está alimentado y después ayer unos componentes muy fuertes políticos, por supuesto siempre con los apoyos, donde el presidente de la nación al principio también medio se desliga y ayer dice que el plan de Grabois es totalmente aceptable y puede funcionar sin respetando el tema de las tomas. Pero entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Es blanco o es negro? No es gris. Acá nosotros seguimos respetando y esto es un avance que viene, que empezó por la rotura de silos bolsa, por la quema de los campos, por el robo de herramientas, por la muerte de 3 productores, que ha habido uno en Tucumán, uno en Misiones, otro en provincia de Buenos Aires, y esta semana de un capataz en
en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, la toma de los mapuches. Esto es un tema ideológico que como decía Néstor, ha fracasado. Yo seguí muy fuertemente en aquella época cuando estuvieron los Sin Tierras ahí en Brasil, donde Gedeado también lideraba un poco el tema fundiario, y estamos organizando alguna reunión para que la gente nuestra tenga un poco una experiencia. Y lo que nosotros muchas veces estamos diciendo es que nos dejen trabajar. Acá también hubo complicidad del gobierno provincial y también una ineptitud por parte de la justicia. Así que básicamente este tema es un mixto donde encima incide no solamente la pandemia, la situación económica y la falta de programas. Así que hace un mix muy complicado, más la parte climática, que tenemos sequías, el año pasado tuvimos inundaciones. Así que para el productor agropecuario se nos hace muy difícil poder trabajar con tranquilidad y dedicarnos solamente a lo que sabemos hacer, que es producir, y tenemos muchas alternativas para hacerlo, ¿no? Doutor Nestor, braços cruzados do governo Alberto Fernandes aos produtores na Argentina. Aqui nós temos, pode-se dizer assim, um ambiente favorável em relação ao governo, mas temos, de vez em quando, decisões da justiça que não são nada favoráveis, como nós tivemos na quinta-feira, a ministra do STF, Rosa Weber, decidindo pela dificuldade de acesso à irrigação de produtores. Nos explica o que aconteceu nessa aceitação aí de liminar por parte da ministra. O que acontece? Bem, só para não esquecer do assunto que falou aí com o Martim, né? Sim. Nós estaremos aí junto com os nossos colegas argentinos. Acho que o campo não tem fronteiras, né? Já estive com o Martim Alecachu para proferir uma palestra sobre grupos de pressão no Congresso, e sempre vou estar com ele nessas empreitadas, porque esse pessoal não vai parar dentro do próprio judiciário com decisões criativas para criar problemas para os produtores. Mas nós estaremos juntos aí, Martim, tu que és um embaixador do Grupo FAR e há tanto tempo estamos juntos. Em relação ao STF, começou por uma decisão absolutamente absurda que diz respeito à suspensão do regramento, das regras do regramento do CONAMA. O CONAMA não foi eleito, não tem deputados no CONAMA, então tudo que é editado pelo CONAMA, que altera leis, que não regulamenta, que não esclarece, que não faz instruções de como cumprir a lei, é absolutamente inconstitucional. Então aquelas revogações e resoluções do comando pelo Ministério do Meio Ambiente são absolutamente ilegais, porque eram questões absurdas. Pois bem, isso agora, nós que já temos um Código Florestal, essa decisão do STF desmoraliza o Código Florestal, que já prevê, em relação a esse tema dos manguezais, já tem uma previsão legal, firme, tranquila, direcionada em relação ao tema. Então o Supremo hoje está completamente dividido, tem ali aspectos ideológicos, é um Supremo que tem muitos ativistas ali, que imaginam que são senadores ou deputados editando leis, cometendo atos absurdos, e essa última indicação aí para o Supremo desmoraliza ainda mais a Corte, porque entra ali um sujeito contra a Lava Jato, um fraudador de currículo. Então nós temos um quadro bem assustador para os próximos anos, que quem entra para o Supremo tem um cargo vitalício, e esse novo integrante, por exemplo, vai ficar ali durante 25 anos. E essa última decisão que falasse a respeito de irrigação, a respeito de regras do CONAMA, da ministra Rosa, que eu respeito, mas devo criticar a decisão, porque ela não tem nenhum amparo, nenhuma fundamentação que tenha qualquer lógica para se tomar aquele caminho pelo qual ela enveredou. Martim, nós temos interferência do governo de forma mais aguda até na produção, e é bem conhecida a questão das retenções da soja. Nos demais nichos de produção, como carnes, por exemplo, que é o setor aí que tu trabalhas na CRA, tem alguma interferência do governo? O governo tem atrapalhado? Como é que tem funcionado a coisa? Sí, pero permitime una aclaración previa a esta. En este tipo de cosas también
no solamente la ocupación, sino que ocurre, y lo hablábamos los otros días con Gedeao, también, por otro lado, trabajan con proyectos en el Parlamento que son sumamente peligrosos y después, como a veces tienen mayoría, como el tema de humedales, como el tema de la ley de bosques, como el tema de la ley de quemas, donde son sumamente peligrosos porque nos condicionan al productor que se le quema un campo, lo hacen responsable de un delito y lo meten preso, además, y nos dejan un montón de restricciones. Con la ley de humedales nos están restringiendo tanto Entre Ríos como Corrientes, como el litoral mesopotámico, a dejar un montón de suelos productivos para dejar como defensa del medio ambiente, implorando la defensa de la humedad y demás. Eso nos restringiría en nuestro litoral mesopotámico entre un 20 a un 38% de un suelo productivo para dejar de trabajar. Entonces, creemos que si bien respetamos y estamos buscando alternativas para respetar el medio ambiente, el tema del bienestar animal y toda esta onda que viene ecológica además, si bien creemos que se manejan normas que son urbanas, ciudadanas, para el campo, y donde yo creo que los problemas están al revés, están en las ciudades, y en el campo pocos problemas tenemos. Y yendo a lo específico, me preguntás, tenemos un montón de problemas porque básicamente hoy no se estimula la producción, la carga impositiva sigue siendo muy alta, tenemos no solamente las retenciones, tenemos un montón de disposiciones. Vos hablabas hoy de trigo y de exportaciones. Nosotros somos un país que tenemos una ocupación de 8 millones de toneladas de consumo propio, pero nos quedan otro tanto de exportaciones donde la primera demanda son ustedes, Brasil, y hoy básicamente a veces nos vemos afectadas porque con el tema de la defensa, de la canasta familiar y demás, no somos componentes de los precios, entonces nos restringe y ya pasó en vieja época. Entonces, lo peor que en este país, en vez de funcionar desde el punto de vista productivo, racional y demás, funcionamos desde el punto de vista ideológico. Y eso hace que tengamos un montón de restricciones, problemas, y ya vemos cómo nos ha ido, cómo le fue a ustedes, cómo nos fue a nosotros. Yo digo que el hombre es el único animal que mete la pata 2 veces. Vos tenés una vaca que mete la pata en un guardaganado y no entra más. Toca el alambrado eléctrico, no toca más. Nosotros volvemos a meter históricamente con las alternativas que tenemos. Por eso nosotros valoramos muy bien el rumbo que marca Brasil en lo que respecta a Bolsonaro, y nosotros que veníamos de un gobierno de derecha, hoy nos fuimos completamente a la izquierda y cada vez estamos peor, y vemos que no tenemos salidas para la producción porque funcionan, vuelvo a reiterar, lo ideológico por encima de lo productivo, de lo social y de un montón de cosas que han parado en eso que no sirve para nada. Doutor, a gente conhece bem isso aí, né, doutor Nestor Raia, essa questão aí das invasões, dessa ameaça constante e principalmente quando há uma negligência governamental, quando não há aquela segurança, a coisa fica mais complicada. Eu acho que pelo menos momentaneamente o Brasil está livre desta questão. Há outros monstros também que se formam contra a produção, né? Mas me parece que em relação a isso aí a coisa está calma, né? Não, a nossa questão aqui, nós temos gargalos bastante graves, principalmente em meio ambiente, o Martim falou bem, nós não temos saneamento básico mínimo nas cidades. Em Porto Alegre mesmo, corre esgoto a céu aberto, né? Isso é uma destruição do Rio Guaíba e ninguém dá bola para isso, é sempre voltado para as questões do campo, que é uma solução para o Brasil e não um problema. Agora, aí na Argentina, vivi isso com o Martim há muito tempo, não é? Aí é um ódio contra o produtor, né? O kirchnerismo chegou ao ponto de, nas exposições de Palermo, negar inclusive a presença do sistema de sanidade animal dentro da exposição. O kirchnerismo nunca compareceu a maior exposição nacional de agricultura de todo o país, né? Então eles enfrentam algo muito cruento, muito odioso, e é por parte do mandatário principal da nação, do Alberto Fernandes, secundado pela Cristina Kirchner. Mas como disse, nossos amigos aí vão vencer como nós vencemos, porque o campo sobrevive a todos esses ataques, mas retarda muito o progresso da nação. Nós aqui vivemos
um momento que considero bastante bom para as nossas atividades, mas lá na Argentina a situação é bem mais grave, com sistemas de retenções e com essa insegurança jurídica sobre o qual ninguém pode trabalhar. O Martim não referiu, mas antes desse caso Grabois, do caso do Echeverri, lá nosso entrerriano, que foi ministro da Agricultura, já havia rompimento de bolsas, depredações em propriedades privadas. É uma situação bastante séria aí que tem que ser monitorado, mas que, como diz, com união aí, os produtores rurais argentinos vão resolver esse problema certamente, mas é preocupante, é muito preocupante. Aproveitando até para já dando encaminhamento aí a nossa conclusão, Martim, nos fale um pouquinho sobre as discussões em torno do status sanitário nesse momento na Argentina. O Rio Grande do Sul, ano que vem, provavelmente em maio, já anunciará o seu novo status sem a vacinação e livre de aftosa. O que a Argentina pensa nesse momento para a sua criação? Permitime un poquitín para atrás y ya te... Por favor. También, bien dijo Néstor, acá no solamente incide el tema ideológico, económico, demás, sino también el tema de los permanentemente ataques que tenemos que son coincidentes con los veganos, con el tema de los incendios y encima también una fuerte presión de Unión Europea. Nos costó mucho tiempo, más de 20 años, tratar de arreglar el Tratado de Unión Europea-Mercosur y ahora se dice porque Brasil no respeta el tema del medio ambiente, que Argentina no trabaja sobre el tema del bienestar animal y un montón de cosas más y que terminan siendo medidas arancelarias en un comercio que nosotros creo que en Sudamérica somos muy competitivos y somos sumamente... defendemos y cuidamos el medio ambiente porque nosotros tenemos producciones pastoriles o demás. Así que básicamente en ese aspecto me parece que también se junta dos patas que hacen que se nos complique en el tema comercial mucho, a pesar de que por suerte tenemos el sudeste asiático que nos tracciona mucho, ya sea en el tema de carnes vacunas, porcinas o aviar. Respecto al tema sanitario, tuvimos un Congreso Nacional Internacional que me tocó coordinar la semana pasada, donde con ustedes estuvo el amigo, el doctor Pita Piñero, donde invitamos también a disertantes de Paraguay, de Uruguay, de Bolivia y de Chile, hablando del tema sanitario. Y si bien era de preocupación respecto a el estatus sanitario y la decisión de Brasil y de ciertos estados como Río Grande do Sul, Acre, ya anterior Paraná, Santa Catarina y demás, de dejar de vacunar y de ir sistemáticamente hacia un país libre sin vacunación, nosotros respetamos este tipo de decisiones porque cada país es federal. Pero nos preocupa porque hay países que no tienen un estatus muy bueno. Y hoy Bolivia, también como ser, Beni deja también de vacunar sistemáticamente y lo mismo gente de Santa Cruz de la Sierra tiene algunas dudas al respecto. Venezuela sabemos que tiene dificultades, está mal, ya le transmitió también su problema de aftosa a Colombia, el año pasado tuvimos en Cartagena, en Cosalfa. Así que nosotros respetamos, pero por otro lado también decimos, y con este tema de la pandemia estamos esperando la vacuna para solucionar el problema, ¿no? Uh-huh. Y en este caso la paradoja que teniendo una vacuna, se termina convirtiendo en una arancelaria el tema de la vacuna, o sea, en la vaccinación. Creemos que hay que ver, porque me parece que la vacuna da una tranquilidad, da una seguridad, y bueno, acá hay avatares económicos que hacen que haya que tomar las decisiones. Por eso nosotros por ahora, tanto Paraguay, Uruguay y Argentina, seguimos vacunando y bueno, vamos a ver cómo se comportan. Ojalá a ustedes les vaya muy bien y eso nos va a servir para que nosotros seguramente el próximo paso dejaremos de ir vacunando. Ô, doutor Nestor, a gente gosta muito do Martim e vamos gostar muito mais dele ainda se o time dele, o Boca Juniors, conseguir fazer a sua parte agora contra um certo time gaúcho no final do mês, né?
Sim, o Boca Juniors é uma equipe argentina muito aguerrida. Eu fui a muitos clássicos aí na Bomboneira para assistir o time do Martin jogar. Contra e o teu estamos time. aí numa solidariedade internacional que vai além da agricultura, vai também para o futebol. Então estamos aqui, somos todos Boca. Sem dúvida nenhuma. Aliás, en ese aspecto tenemos el apoyo porque ahí me parece que son todos, los gaúchos son muchos de gremio, pero lamentablemente el Inter me parece que son gallinas, tienen algún jugador que fue de River y bueno, el técnico Culé también jugó, así que vamos a tratar de dejarlo eliminado. O Gagina para eles lá é o nosso cavalo paraguai, que vai e nunca chega, né? A Argentina, aliás, que tem Diego Armando Maradona, que ontem fez aniversário, viu, Nestor? No mesmo dia em que Gideão Pereira fez, ou seja, os dois fazem na mesma... cumpleaños, Gideón, Martín. Hoy Ayer Oye, Gideón estaba de cumpleaños. y no invita. No invita a nadie. Se fue a la estancia y hizo algo para muy personal. Los amigos ficaron de afuera. Está escondido en Valle. Escondido. E também a Argentina, não posso esquecer aqui do grande piloto de Fórmula 1, Carlos Reutemann, o Loli, que também fez história na Fórmula 1, no automobilismo, e é uma referência também. Amigos, referências. É homem do campo também, né? Quem? O Alex. O Reutemann é homem do campo, assim como o Batistuta. São Sim, todos os colegas nossos, produtores rurais. É verdade. Certo. Igual esse Ué, jogador que o Grêmio vai trazer também, que é do campo aqui do Uruguai, né? Tomara que traga, né? Vamos continuar sonhando, né? O Cavani. Vamos acabar com o campo improdutivo. Bem por aí. Amigos, um abraço para vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês para comigo, para com os nossos ouvintes e espectadores também. Um bom fim de semana, fiquem com Deus. Abraço, Muchas gracias. Abraço, Alex. Abraço, Martins, sempre juntos aí. Gracias, Néstor, y esperemos que hayan entendido. Y Sí. como conclusión, el tema de lo Echeverri fue emblemático, pero no era un tema familiar, era un tema de usurpación de entrada. Se mezclaron los tantos políticamente. Que quede claro, no es un problema familiar, era un problema de usurpación y que quede en eso, entraron en un campo emblemático. Así que para que aquel que no entendió o entró más tarde, quería resaltarlo porque por ahí uno no se puede sustraer. Pero nuevamente, Alex y Néstor, muchas gracias por la nota y haber permitido por lo menos estar en contacto y transmitir el problema y que nos sirva a nosotros también la experiencia que tuvieron ustedes en la otra época, que fue una mala época, ¿no? Sem dúvida. Muito obrigado. Agora 8 horas e 44 minutos. É bem como disse o Martin, não é um caso isolado. Não é emblemático esse caso de uma invasão numa determinada propriedade. Mas hoje parece rotina esse tipo de predisposição na Argentina, que é absolutamente lamentável, né, gente?